só, falando do excesso do uso da testosterona. A testosterona, ela é um dos hormônios mais temidos aí das mulheres e querido ao mesmo tempo. Por que querido? Porque como ele é o primeiro que você vai ter deficiência, é o primeiro que você vai fazer a reposição, significa que você vai passar muito tempo utilizando. E queira ou não queira, quando a gente faz a reposição da testosterona, existem alguns efeitos indesejados que nós já esperamos, que nós precisamos combater ao longo do tratamento. Então, como a gente já sabe, a testosterona possui alguns efeitos indesejados e depende muito da mulher. Algumas mulheres não se importam nem um pouco com esses efeitos indesejados e sequer fazem uso de protetores ou algumas coisas para controlarem isso. Ela prefere muito mais o efeito que a testosterona está causando nela, a disposição, a energia, a qualidade do ato sexual, a qualidade de corpo que ela retoma na vida dela, e os efeitos indesejados ela vê assim de uma maneira tranquila, mas tem mulheres que sim, se incomodam, não gostam, e são essas mulheres que a gente precisa dar um pouco mais de atenção. Se você é uma delas, então presta atenção que agora a gente vai falar um pouco sobre o que é o excesso. Na verdade, o excesso é muito pessoal, como eu acabei de falar para vocês. Então, o que é oleosidade na sua pele, para mim, não é oleosidade, é uma coisa normal. Se eu já tiver uma pele oleosa e se você tiver uma pele seca, de repente a oleosidade que a testosterona traz é até um benefício para você. Então, falando agora sobre esses efeitos indesejados da reposição, mesmo corretamente. Quando eu falo de excesso, são problemas que vão acontecer, que vão aparecendo no seu corpo, que para você pode ser um problema, que não existia antes, mas que é pertinente, que é por conta realmente da reposição do hormônio testosterona. O cabelo oleoso, se isso não for um incômodo para você, não tem como fugir do cabelo oleoso. Você vai ter o cabelo mais oleoso porque esse é um dos efeitos que a testosterona ela vai causar. O que não pode é que, vindo com essa oleosidade, você tenha uma queda de cabelo muito intensa. Então, isso significa sim que a testosterona já está passando da medida de repente. De repente a gente precisa mexer nessa dose, diminuir um pouquinho, né? Então esse é um problema muito frequente que acontece, que é a queda de cabelo. Mas a oleosidade realmente não tem como correr. Você vai ter que fazer mais escova no cabelo, você vai ter que lavar mais o cabelo, não tem jeito. Se na boa, mesmo usando uma medicação, protetor, usando shampoo, sim, mesmo assim, só vai melhorar se você parar de usar a testosterona. Outra coisa que eu falei aqui para vocês, a questão da queda de cabelo. A queda de cabelo da testosterona, ela é uma queda na mulher que ela apresenta realmente a perda nessa região central aqui da cabeça. É quase que específico do uso da testosterona. Isso não acontece em todas as mulheres, requer aí uma predisposição genética. Então, atentar-se, durante o uso você vai começar a ter essa queda. Se você perceber que essa queda ela vai começar a acontecer de uma maneira mais frequente, e isso é uma coisa muito importante para você, ou você já teve esse problema aí de queda de cabelo anteriormente, onde você teve que fazer um tratamento, você teve que usar muitas medicações e fazer vários tipos de procedimento no couro cabeludo, você tem que interromper o tratamento porque isso é pertinente do uso do hormônio. Não existe ter que proteger, porque isso vai continuar porque é uma coisa genética. Então isso é uma coisa até para você avaliar, que às vezes a mulher me fala o seguinte: bom, eu prefiro não ter relação sexual com meu marido, ficar sem desejo sexual ou ficar meia boca, do que ficar careca. Então você tem que rever aí qual que é a sua prioridade. E tem mulheres que falam: olha, eu prefiro ter o cabelo ralinho, mas eu prezo pelo meu casamento e eu só consigo ter desejo sexual usando testosterona. Então é uma coisa que acaba também sendo muito pessoal. Aumento nos pelos do corpo, isso vai acontecer também, não tem como controlar tanto. O uso dos protetores que a gente está conversando aqui vai estar lá no e-book, todos os protetores, tá? Na seção aí de protetores ao uso de testosterona, com a sugestão, a margem de dosagem. Os protetores, eles controlam bem essa questão dos pelos, mas você não vai deixar de ter esse efeito indesejado.
volto a falar, vai deixar de ter quando você parar de usar o hormônio propriamente dito. Ah, não, aí não. Então, os pelos inconvenientes, eles vão ser os pelos na região do buço, nessa região aqui do queixo, você vai ter pelos ao redor da areola do peito, você vai ter um engrossamento dos pelos na coxa, principalmente chegando aqui aos pelos pubianos, vai ter também engrossamento e o aumento dos pelos nessa região da linha aqui, ó, abdominal. Isso tudo vai acontecer. Sinamor, e usando os protetores, isso ameniza? Ameniza, mas não deixa de acontecer. Muitas mulheres, hoje, as mulheres modernas, o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo as suas reposições de testosterona e estão aí usando aí as depilações a laser ao seu favor. Então a maioria das mulheres que eu conheço estão fazendo aí a depilação do buço, a laser, dessa região do queixo, aonde a testosterona aumenta, elas estão fazendo depilação a laser. Então elas pararam de ter esse problema e não precisam usar os protetores. Algumas delas podem ter queda de cabelo, então de repente usa o protetor para não ter a queda de cabelo. E a oleosidade não tem jeito, a gente tem que estar convivendo aí com a oleosidade. A dor nas mamas também pode acontecer com o uso de testosterona. É um efeito indesejado, mas que a gente consegue melhorar com o uso de protetores adequados para isso. Por que isso acontece? A testosterona dá dor na mama? A testosterona em si não dá dor na mama, mas acontece que quando a mulher ela usa a testosterona, ela se transforma no outro hormônio que é o estradiol. E o estradiol, ele começa a ficar bem altão e o estradiol em grande quantidade, você vai ver quando eu falar do estradiol, ele dá realmente, ele incha as mamas elas ficam mais fartas e ela, quando ela fica maior, ela guarda mais líquido. Então isso dói, isso faz doer a mama. Então é hora de controlar aí a quantidade de testosterona que está sendo feita em você. Por isso a importância aí do acompanhamento, porque isso vai acontecer ao longo, durante o seu uso, né? O uso do hormônio que está sendo feito por você. E também o que pode acontecer? Queda da mama. Bom, lembra que eu falei que a ocitocina, ela faz essa coisa da mama ficar mais empinadinha? Aham, sei. Quando você usa a testosterona ela tem a capacidade de se transformar em várias outras coisas dentro do seu corpo. Dentre eles o estradiol, como eu acabei de falar, que dá dor nas mamas quando está em excesso, e ele também se transforma numa substância chamada DHT. Quando vira o DHT, esse hormônio, ao contrário do estradiol, ele murcha a mama. Então a mama ela fica mais caída. Ah, Sinamor, por isso que quando eu usei um tempo a testosterona, a minha mama caiu, meu músculo ficou muito bonito, meu ombro, meus braços, meu abdômen, minha coxa ficou linda, mas o meu peito caiu. É por causa disso. Aí eu falo para você, os protetores participando, dá para controlar isso e você não precisa ter aí a queda, experimentar a queda das mamas. Tá joia? Estou falando das mulheres que não usam prótese. Ok? E só aqui enfatizando e relembrando que os protetores todos, as suas dosagens, suas margens de dosagem vão estar aqui no e-book, que é exclusivo seu aqui, que está aqui no treinamento, tá bom? Então a gente se vê aí nos excessos da progesterona.